Deus abençoe a paz do Senhor Jesus, que a paz de Cristo esteja na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Amém? Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos proteger e fazer de nós uma bênção, né? Até porque nós dependemos de Deus. Nós somos falhos, nós somos cheios de defeito, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele nos aperfeiçoa em nossas fraquezas, né? E eu creio muito no poder e na graça do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos iluminar e abençoar a sua família, a minha família. Que Deus possa nos livrar de todo o mal, de tudo aquilo que nos tenta nos destruir, né? Irmãos, aqui no livro, aliás, não é simplesmente um livro, né? É uma epístola, né? Aqui na primeira epístola de João, no capítulo 4, a primeira epístola de João, capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim, ó, no amor não existe medo, né? Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o tormento. Logo, aquele que teme a quem? Ao medo, não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém. Então, eu quero deixar aqui essa palavra sobre o amor. Esse amor que a Bíblia está se referindo a Jesus Cristo, né? A Jesus Cristo. Ou seja, quer dizer que nós não podemos sentir medo? Lógico que nós sentimos medo, né? Por exemplo, quando Daniel estava na cova dos leões, foi jogado na cova dos leões, a Bíblia não menciona que ele não teve medo, né? Ou seja, o próprio Jesus lá no monte, ele sentiu pavor, né? A ponto de suar sangue, né? Suar sangue é quando o medo ultrapassa o normal do medo, né? Os limites do medo, né? Do mesmo jeito, Sadraque, Mesaque e Abednego, também na fornalha de fogo ardente, eu acredito que eles sentiram medo, né? Agora, o que a Bíblia diz? Que no amor não existe o medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Pronto, ou seja, lança fora. A palavra lançar fora é jogar fora. Ou seja, eu só jogo fora aquilo que está em mim, né? Aquilo que está sobre mim, né? Então, se o amor lança fora o medo, é porque nós temos medo. E nós lançamos fora o medo. O que nós não podemos é deixar o medo fazer morada sobre nós, não é verdade? Aqui também no livro de Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, diz assim, ó, o Senhor disse, né? Eu podia ler do versículo, eu podia ler do versículo 22, aonde a Bíblia diz que as águas amargas tornam-se doce, né? Mas eu vou ler apenas aqui o versículo 6, né? Quando o Senhor disse assim, ó, assim diz o Senhor, disse, se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então preste atenção, irmãos, nós cristãos podemos ter medo? Todo ser humano que já pisou nessa terra tem medo, né? Tem medo. O que nós não devemos é alimentar o medo dentro de nós. Então, eu vou ler aqui do versículo
25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali então, ou melhor, deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Irmão, deixa eu dizer para vocês aqui. Infelizmente, não é isso que nós temos visto no meio dos cristãos nos dias de hoje. Né? Aliás, no nosso meio, eu sinto medo, eu sinto às vezes, insegurança. É normal isso na vida do ser humano. O que não devemos é alimentar, deixar o medo fazer morada dentro de nós. Por exemplo, eu não quero falar dos ímpios, eu quero falar dos cristãos. Até porque essa mensagem aqui, Deus não falou para os ímpios, ele falou para o povo que estava com Moisés, para o povo que saiu do Egito. Eu tenho visto cantores, pastores, né, adoecendo. Repito, todos nós estamos arriscados a adoecer. Agora, eu vejo muito sentir alguma coisinha e já parte logo para onde? Não, o medo. O medo já começa a tomar de conta dele ou dela, né? Esse dia a gente tem acompanhado, né, alguns assuntos sobre alguns cantores, pastores mesmo, que eu fui pesquisar nas redes sociais, através de vídeos, de comentários mesmo, até mesmo nos jornais online, né, que a gente vê, que a gente lê. Pastores que morreram, já morreram pastores. Cantores, morreu cantora, né, morreu uma cantora lá no estado do Mato Grosso, né, morreu uma cantora, supostamente de Covid. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, Lázaro está internado, graças a Deus, ele teve uma melhora. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que quando nós cantamos, pregamos em forma de música, ou pregamos em forma, né, de uma palavra, nós acreditamos tanto, né? Quando nós direcionamos uma mensagem para os ouvintes, porque quem está sentado ouvindo também é ouvinte. A Bíblia também diz, lógico que a Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvinte, mas um praticante, né, um participante da palavra de Deus. O que acontece? Quando nós pregamos para os outros, nós dizemos assim: não, você tem que crer, tem que acreditar, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso, você vai conseguir, não é? Agora, quando nós se colocamos no lugar daquela pessoa, aí é onde se complica, né? Por quê? Porque tem cantores, pastores, pessoas preparadas, entre aspas, na Bíblia, que sem qualquer sintomas, a primeira coisa que vem na mente: vou para o hospital. Antes de fazer um tratamento, até, irmãos, hoje nós temos internet que nos ensina a ajudar a nossa imunidade. Mas parece que na hora do desespero a gente esquece, né? Que existe remédio, lógico, você tem que consultar o médico, é normal. Mas eu acredito assim, que não é a primeira opção, irmãos, não é a primeira opção. Eu já escutei história de pessoas que saíram de casa para ir no hospital dirigindo seus carros e quando voltaram, ou melhor, nem voltou mais, trouxeram morto. Entre outros detalhes, outros assuntos que a gente vê, né? Muitas pessoas que têm morrido,
que não tem, na hora que vem o medo, você sabe que o medo, eu estava vendo eu acho que é uma doutora, né, que entende muito bem de plantas, de ervas medicinais, ela falando sobre o medo, né, que o medo, ele ataca algumas partes dos nossos órgãos, né, ataca algumas partes dos nossos órgãos, principalmente do coração, né? Então as pessoas na hora do desespero, pelo impulso da mídia, a pessoa não nem toma uma primeira iniciativa. A primeira iniciativa que vem, vou para o hospital, né? Vou para o hospital. Ô, irmãos, hoje em dia está tão mais fácil de se alimentar, de fortalecer a imunidade, né? Agora, a primeira imunidade que nós temos que fortalecer é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aí vem aquele negócio, viver o que cantamos, viver o que pregamos, né? Eu estava escutando um vídeo ontem, assistindo um vídeo ontem do Matos Nascimento, praticamente chorando, né? Dizendo que ia no monte orar, interceder pelo cantor Lázaro. Amém. Vamos pedir para Deus, né? Agora, a primeira coisa, irmão, é a gente tirar do nosso coração o medo. Porque o medo produz o tormento. E o tormento? O que é que o tormento produz? Suicídio. O desespero em excesso, né? Você sabe que o medo faz a gente sentir e ouvir e ver coisas que não estão acontecendo. Mas o medo ultrapassa. Você já pensou? O homem que sentiu mais medo foi o próprio Jesus. Porque ele suou sangue. E segundo, se você for estudar, pesquisar sobre suar sangue, a pessoa só sua sangue quando o medo ultrapassa, quando o medo está além do medo, quando o medo já se transforma num pavor. Nós podemos sentir medo e pavor. Não devemos se alimentar, deixar alimentar o medo. O que a Bíblia diz? Na primeira epístola de João, né, capítulo 4, né, que o medo, que o perfeito amor lança fora o quê? O medo. O perfeito amor lança fora o medo. Aí quando a pessoa sente aqueles sintomas, ele esquece da música que cantou, né? Esquece do poder da palavra da música, esquece do poder da palavra da pregação. Imagina se fosse nós que estivesse na cova dos leões. Missionário, mas a cova dos leões é diferente de uma doença. Quem te falou isso? O medo, eu acredito que é até maior. Porque ali você está vendo os baitas dos leões famintos. Naquele tempo, os leões ficavam dias sem comer para esse tipo de evento. Qualquer coisa que acontecesse, que alguma desobediência diante da lei, o sujeito era lançado na cova dos leões, porque aí os leões devoravam mais rapidamente a presa, né? Sua presa, né? Do mesmo jeito, quando uma pessoa entra numa fornalha de fogo 7 vezes mais quente do que os dias anteriores, ou seja, a fornalha de fogo mais quente 7 vezes como era de costume. E aí? Será que Deus mudou? Ou foi a nossa crença que às vezes é misturada com descrença, né? Então isso aí, irmão, eu estou tocando no assunto do cantor Lázaro, e tem entre outros que eu ainda vou falar, né? Não estou crucificando o cantor jamais, ninguém vai para o hospital porque quer, não, de jeito nenhum. Amanhã pode ser eu, pode ser você, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós não devemos esquecer da palavra de Deus, né? Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, e nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, né? Melhoras
para o cantor Lázaro, né? Melhoras para todos que estão passando por isso. Mas agora, irmão, é momento de nós mostrar a nossa fé. Não adianta a gente dizer que crê quando tudo está bem. Quando a agenda está cheia, quando a nossa mesa está farta, quando os amigos estão perto, quando os amigos estão nos aplaudindo. Não é por aí. É o momento de nós crer e acreditar, é na hora da aflição. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Imagina quando Deus mandou falar para Ezequias que ele ia morrer. Ele disse, não, peraí, Senhor, eu vou morrer hoje, peraí, vou morrer agora, vou botar minha casa em dias para morrer. Então é nesse momento que a gente olha para a palavra, né? É nesse momento que a gente olha e vê assim que a fé de muitos, infelizmente, se enfraqueceu. Então que Deus abençoe todos nós, que Deus ilumine todo o nosso coração e que a graça do Senhor Jesus esteja em nossas vidas. Deus abençoe.